Boa noite, pessoal. Vamos entender aqui nesse videozinho simples, os elementos de uma onda. Então a gente vai ver os elementos de uma onda. Então a forma mais comum, eu já desenhei antes, mas a forma mais comum de se representar uma onda é por meio de uma senoide. Professor, o que é senoide? A senoide é uma figura que deriva do gráfico da função seno. Ou seja, vocês viram o gráfico da função seno lá na matemática. Então, uma onda ela vai ser representada por uma senoide, que é esse gráfico aí em vermelho, que ele deriva da função seno. Então, a gente tem aqui vamos supor que uma pessoa aqui está emitindo um pulso, e aí está gerando essa onda. Agora vamos analisar quem é os elementos dessa onda. Então a gente vai ter os primeiros elementos que eu vou marcar aqui no desenho. Esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Se tivesse a continuação da onda, aqui ia ter outro pontinho. Esse ponto aqui, ele é denominado de crista da onda. O que é a crista da onda? É o ponto de máximo afastamento acima da linha central da onda. Então a linha central está aqui, é essa linhazinha aqui. Então a crista é o ponto de máximo afastamento, observe aqui, máximo afastamento da linha central, máximo afastamento, observe que o máximo que ela se afasta é nesse ponto, ou seja, o máximo afastamento acima da linha central é chamada de crista. Então vamos prosseguir agora. Vamos analisar agora esse outro ponto aqui. Observe que ele também é um ponto de máximo afastamento, só que ele é abaixo da linha central. Então, ponto de máximo afastamento abaixo da linha central é chamado de vale. Então é chamado de vale. O ponto de máximo afastamento abaixo da linha central é chamado de vale. Então o ponto de máximo afastamento acima da linha central é a crista e abaixo da linha central é o vale. Então até aqui tudo tranquilo. Agora vamos ver um próximo elemento de uma onda. O próximo elemento de uma onda é a distância entre uma crista ou o vale até a linha central. Observe essa distância aqui que vai da crista até a linha central, ou essa daqui do vale até a linha central. Essa distância aí é representada pela letra A e é denominada amplitude da onda. Então, a amplitude da onda é a distância entre a crista ou o vale até a linha central. Então, aqui é uma amplitude, aqui é amplitude. Observe que elas são a mesma distância. Repetindo, a amplitude é a distância que vai da crista ou do vale até a linha central da onda. Então, até aí eu creio que ainda está tudo tranquilo. Agora vamos ver o próximo elemento de uma onda. O próximo elemento de uma onda é denominado comprimento de onda. Então, o que é o comprimento de onda? Então, corresponde à distância entre duas cristas ou dois vales. Então, ó, comprimento de onda é essa distância aqui, ó, entre duas cristas. Observe aqui passando em caneta vermelha. Então, essa distância aqui entre duas cristas ou dois vales, observe que eles têm que ser sucessivos. Então, essa distância aqui é o comprimento de onda, representado por essa letrinha aqui. Então, aqui a gente tem o comprimento de onda. Então, vou anotar aqui embaixo, comprimento de onda. Então, anotando aqui, comprimento
comprimento de onda. Então aqui a gente tem um comprimento de onda. Então observe mais uma vez, definição. O comprimento de onda é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. Então observe que o comprimento de onda é a distância entre dois vales ou duas cristas. E observe mais uma vez que no início da questão eu mencionei que eu estou emitindo um pulso aqui. Então se eu estou emitindo um pulso aqui, automaticamente a velocidade dessa onda vai ser nesse sentido. Ótimo, até aqui então vamos continuar. Vamos conhecer os outros elementos da onda. O próximo elemento é chamado de período. Período eu vou botar aqui no canto esquerdo da tela de vocês. Então o período é representado pela letra T. Então eu vou botar aqui entre parênteses período, letra T. Período é o T. O que é o período? Vamos entender o que é o período analisando a figura. O período é o intervalo de tempo para que uma onda complete um comprimento de onda. Vamos ver o que isso significa? Então, repetindo, é o intervalo de tempo para que uma onda complete um comprimento de onda. Então, vamos imaginar que a onda começa aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, o período vai ser o tempo que ela leva para sair dessa crista aí até chegar na outra crista. Então, o período é o tempo que leva para se completar um comprimento de onda. Então, vou anotar aqui. É o tempo para completar um comprimento de onda. Então aí o período é o tempo para completar um comprimento de onda. Repetindo, é o tempo que leva até ele sair daqui, desse pontinho aqui, até chegar no outro. Ou sair daqui até chegar aqui. Então isso é o período. Agora vamos para o próximo conceito. O próximo conceito vai ser a frequência. Vamos entender o que é que vai ser essa frequência? A frequência, em palavras, é o inverso do período. Ou seja, corresponde ao número de ondas. Então, vai ser o número de ondas que passa por um ponto do meio. Ou seja, se eu pegar esse ponto aqui, a frequência vai ser o número de ondas que vai passar por aqui em um determinado tempo. Então, repetindo, a frequência é o número de ondas que passa por um ponto em um determinado tempo. Ou, se preferirmos, por unidade de tempo. Então, repetindo, a frequência corresponde ao número de ondas que passa por um ponto por unidade de tempo. Repetindo, a frequência é o número de ondas que passa por um ponto do meio por unidade de tempo. Então, matematicamente falando, a gente tem isso aqui, que o período representado por T é igual a 1 dividido pela frequência, representado por F. E a frequência, por consequência, a frequência é igual a 1 sobre o período. Então a gente tem matematicamente falando aí o período e a frequência. Então até aí creio que está tudo tranquilo. Então agora por fim a gente tem a equação fundamental da ondulatória.
O que é essa equação? Então, essa equação, ela representa a velocidade para que uma onda percorra um deslocamento de um comprimento de onda. Repetindo, é a velocidade para que a onda percorra um deslocamento igual a um comprimento de onda. Matematicamente falando, a gente vai ter a equação fundamental da ondulatória. A gente tem que a equação fundamental da ondulatória é V é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então a gente tem que essa aqui é a equação fundamental da ondulatória. Então, equação fundamental da ondulatória. Então, essa equação é de extrema importância para os conhecimentos de ondas. Então, aqui a gente tem a equação fundamental da ondulatória, que é V, que é a nossa velocidade da onda, igual ao comprimento vezes a frequência. A frequência pode ser calculada como o inverso do período, e o período é 1 sobre a frequência. Então, a gente tem isso aí. Então, esses são os elementos de uma onda e a equação fundamental da ondulatória.